A ADE Paraná, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, traz para você, prezado telespectador, mais um programa Diálogo Espírita. Hoje nós estamos recebendo para o quadro Entrevistas o Dr. Cleiton Reis, presidente da ABRAME, a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Com vocês, mais um Diálogo Espírita. Prezados amigos, nós estamos aqui, temos a grata satisfação de receber o nosso companheiro de doutrina espírita, Dr. Cleiton Reis, para uma entrevista muito especial com o nosso programa. Eu gostaria de fazer inicialmente a apresentação dele. Mineiro de Ubá, nascido a 21 de março de 1943, é casado, licenciado em Química e bacharel em Direito. Possui mestrado e doutorado em Direito de Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, pós-doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, juiz de Direito da área civil, professor universitário e consultor jurídico em Curitiba. Já lecionou na PUC Paraná, Universidade Federal do Paraná, Universidade Estadual de Maringá e Unipar, entre outros estabelecimentos de ensino superior. Autor individual em parcerias de cerca de 3 dezenas de obras na área jurídica. No movimento espírita, é presidente do Conselho Deliberativo da Comunhão Espírita Cristã de Curitiba, vice-presidente da ABRAME, membro do Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita do Paraná, expositor espírita e autor do livro Vir, Ver e Vencer, editado pela Federação Espírita do Paraná. Meu caro amigo Cleiton, seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma satisfação, muito obrigado, temos a alegria de recebê-lo aqui. Eu gostaria de iniciar a nossa entrevista perguntando sobre a ABRAME, a instituição da qual o senhor é vice-presidente atualmente. Com que finalidade e quando que ela foi fundada? Bom, a ABRAME surgiu de uma ideia do então ministro Paulo Roberto Costa Leite, que era presidente do Superior Tribunal de Justiça, juntamente com o Dr. Zalmino Zimmermann, que era um juiz federal, aposentado no estado de São Paulo. E, unindo essas duas forças valorosas do Espiritismo, resolveram fundar a ABRAME. Houve uma sessão solene no ano de 2000, no mês de março do ano 2000, junto ao STJ, e foi instalada uma sessão solene no STJ em março de 2000, com a fundação da ABRAME. Lançada a ideia, posteriormente, já no final de 2000, em novembro de 2000, foi então lançado oficialmente a ABRAME, com seus estatutos aprovados e o seu regimento tudo organizado. Então, na verdade, a ABRAME nasceu efetivamente com o registro dos seus estatutos em novembro do ano de 2000. Né? E a ABRAME tem como função, como proposta, não só a divulgação da doutrina espírita, mas como também incrementar o estudo, fazer seminários, simpósios, estimular o estudo da doutrina e dos pressupostos da doutrina espírita junto às universidades, né? E o que é mais importante, né? A prática vivenciada pelos juízes espíritas. Sabidamente que o juiz é um homem que enfrenta dificuldades na solução dos inúmeros problemas que são submetidos à sua apreciação. Então, o magistrado espírita tem que ter um incentivo, uma conotação, tem que ter valorar realmente a principiologia que está presente na doutrina, nas suas sentenças, nas suas decisões. Sabidamente que nós vivemos hoje uma crise da humanização do direito. Então, esta é a proposta da ABRAME, junto aos espíritas, junto aos magistrados espíritas e, particularmente, perante a sociedade. Sabidamente que o juiz espírita, o homem espírita, que é magistrado, ele tem uma função relevante. Aliás, uma função muito maior em relação àquele que não tem uma concepção filosófica como a doutrina espírita nos propicia. De maneira que
o juiz espírita tem que vivenciar nas suas decisões, nas suas sentenças, aquilo que aprendeu e aprende dentro da doutrina. Muito bem. É uma responsabilidade muito grande, eu imagino, que sem dúvida alguma, de ter que arbitrar, de julgar, tendo esse conhecimento da doutrina, todos aqueles conceitos que a gente dispõe de benevolência, de caridade, de tolerância e principalmente do próprio exercício da justiça. Mas, doutor, eu gostaria que o senhor falasse qual é a sua opinião da Abrame, eu suponho que estejam alinhadas, mas qual é a sua opinião a respeito da redução da maioridade penal? Veja bem, a questão da redução da maioridade penal se dá em consequência do quê? De um apelo da sociedade, porque a sociedade brasileira, particularmente, está vivenciando hoje um problema muito grave. O aumento impressionante, o incremento enorme da violência praticada por adolescentes. Por adolescentes, pessoas que ainda não completaram a maioridade civil, que hoje é 18 anos. De forma que há um estudo e algumas propostas até que estão sendo debatidas junto ao Congresso Nacional do aumento da idade, né, para que essa idade criminal seja estabelecida aos 16 anos. Sabidamente que o jovem, hoje de 14 a 16 anos, ele compreende muito melhor os fatos da vida social, porque em razão das informações relevantes que existem nos meios de comunicação. De maneira que essa questão é uma questão que merece uma reflexão maior pelo seguinte fato. Nós sabemos que as nossas penitenciárias estão abarrotadas de presos, que as penitenciárias brasileiras, lamentavelmente, não cumprem a sua missão social, que seria de ressociabilização do preso, de processos educativos para conscientizar a pessoa dos seus delitos e para integrá-los ou reintegrá-los ao convívio da sociedade. De maneira que o grande problema é jogar menores nesse clima onde predomina realmente a violência e a marginalidade. Pelo menos nas casas correcionais para menores infratores, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o que se aplica ao menor infrator, existe um processo de ressociabilização em grande escala. Então, esta é a tentativa dos conselhos tutelares que foram instituídos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e que estão em vigência em vários estabelecimentos correcionais. Agora, as prisões não têm essa técnica toda e toda essa instrumentalidade que existe nas casas correcionais para menores infratores. Então nós vamos jogar menores infratores para conviver com criminosos de alta periculosidade, pessoas já maiores, e isso vai fazer com que esses menores entrem mais ainda para o campo da criminalidade. Então essa é uma questão que merece uma reflexão. De maneira que o aumento da idade criminal, será que é a solução adequada? Como alguns países, por exemplo, que ainda em menor escala, obviamente, como os Estados Unidos, por exemplo, que advoga e advogou durante muito tempo a pena de morte. Será que a pena de morte soluciona o problema da criminalidade? O que existe na sociedade americana demonstra que não. Durante anos, vários estados americanos aprovaram a pena de morte. Isso não reduziu a criminalidade americana, muito pelo contrário, aumentou. Mas, doutor, me permita uma pequena interrupção aqui, só para a gente ir mais a fundo da questão. O senhor não acha que isso, de repente, o fato de nosso sistema penitenciário, principalmente, estar falido, essa justificativa, sabe que nós não estamos tentando justificar um erro com o outro? Então, o indivíduo que pratica um crime, um homicídio, por exemplo, um latrocínio, faltando, como já aconteceu aí no Brasil, na véspera de completar 18 anos, e aí ele vai ter uma pena completamente diferenciada. Eu acho que, será que se justifica? E às vezes pior, aí deixando o menor com um tempo de internação muito pequeno. Então talvez, até eu li alguma coisa, acho que alguns meses atrás, do governador de São Paulo, que ele propunha não a redução da maioridade, mas o aumento do tempo de internação, porque os 3 anos que ele fica lá internado talvez seja muito pouco, né? Então, de repente, o cidadão honesto que está aqui fora, se o menor não for recolhido, ele vai reincidir e nós estamos vulneráveis, né? Então, como o senhor mesmo colocou, essa questão de que esse indivíduo já tem uma maturidade, ele já vota, ele só não pode dirigir, mas tudo bem.
Então, hoje em dia, o amadurecimento é precoce. É muito precoce, né? sem dúvida alguma. Realmente, eu concordo, mas eu concordo com o senhor dessa reflexão profunda. Mas também, eu não sei se os espíritos, de modo geral, que eu vejo, que parece que são meio radicalmente contra a redução. Sem dúvida. Será que é isso? Não, o que não se pode, e que a sociedade não pode aceitar, é que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege realmente o menor até os 18 anos, seja um salvo-conduto para a prática do crime. Isso é inadmissível. Agora, que precisa ser estudado urgentemente e incrementada no próprio ECA, que as medidas infracionais sejam mais rigorosas nessas situações, quanto a isso, eu não tenho dúvida nenhuma. De fato, não se justifica que o menor ingresse na carreira criminal com a maioridade, aos 16 anos, por exemplo, e possa conviver com maiores que estão já habituados ao crime. Isso é uma prática que nós temos que refletir bastante. Agora, não se justifica igualmente que o menor se valha dessa proteção que ele possui em razão do ECA e se prevaleça dessa situação, porque a sociedade realmente refém desses marginais criminosos de pouca idade. E eles sabem disso, tanto é verdade que quando ocorre a prisão, imediatamente eles dizem ao policial, eu sou menor. Exatamente. Eu sou menor e, portanto, estou protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Não me toque. Isso tem sido a expressão utilizada por esses menores. De maneira que quem fica refém dessa situação, quem é? A sociedade. As pessoas honestas, corretas, dignas, que estão presentes na nossa sociedade. Não se justifica realmente isso. Agora, que o Congresso precisa rever as medidas infracionais dos menores, não tenha dúvida nenhuma. Quem sabe até mesmo dentro da estrutura do próprio ECA, de ressocialização, recuperação, a tentativa de recuperação do menor, incrementar novas normas penais mais opressivas, mais repreensivas, exatamente para evitar, com medida de prevenção. Na esteira dessa questão aí, eu gostaria de a gente adentrar a uma outra questão aqui. Há um certo discurso esquerdista de que a criminalidade é consequência da miséria social. Né? Mas há também muitas vozes hoje, de especialistas inclusive, erguendo-se para rebater essa tese, apontando as deturpações de caráter e a impunidade como as suas causas principais. Então a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: como o Espiritismo vê essa situação? O fator determinante é o meio, né? Ou é a índole do indivíduo? Quais são as circunstâncias ou o espírito imortal que age pelo seu livre-arbítrio? O que pesa mais? Veja bem, nós espíritas sabemos perfeitamente das nossas heranças do passado, que ainda estão vivas na memória do espírito, tá certo? Isso é inequívoco. Por outro lado, nós sabemos perfeitamente que espíritos nobres, que nasceram de famílias humilíssimas, que sofreram traumas imensos, né? Eles conseguiram vencer todas essas dificuldades. Na verdade, tem consciência de que a prova é uma forma que Deus nos concede, que o Criador nos concede, para nós desenvolvermos a nossa capacidade criativa, a nossa inteligência e a nossa adaptação ao meio ambiente. Por sua vez, inequivocamente, o meio ambiente pode formar ou deformar o futuro marginal. Eu costumo dizer, por exemplo, nas minhas aulas de direito de família, que quando a família vai bem, o Estado vai bem. Quando a família vai mal, o Estado vai mal. Sabidamente que a família é a célula máter da sociedade. Por isso que a educação da criança, do menor, a intervenção dos pais, a influência dos pais é determinante. Os pais têm uma missão, uma responsabilidade imensa, porque quando a família falha, o Estado constrói penitenciárias. É exatamente esta a realidade que nós estamos vivendo. De maneira que a intervenção do meio ambiente é determinante. Agora, não naquele espírito fortificado que traz heranças de inúmeras experiências de passados longínquos que o espírito vivenciou e que formou o seu caráter, a sua identidade espiritual, que formou a personalidade do espírito. Agora, evidentemente que essa personalidade ela pode se desenvolver marcadamente ou receber reprimendas que vão inibir o processo de desenvolvimento espiritual. De forma que o meio ambiente é determinante, fundamentalmente importante. Agora, eu acredito que
a concepção espírita que nós temos... Até porque, é que até porque, se me permita, existe, se fosse assim, todo pobre era marginal. Sim, perfeitamente. Toda pessoa com tanta, às vezes, que não é o caso do nosso país atualmente, que nós estamos num nível de emprego muito alto e tudo, mas às vezes com situação de desemprego, com falta de recursos, falta desses nossos serviços públicos precários, e a imensa maioria é gente honesta. Então, por que nós vamos justificar dizendo que a miséria é a causadora da marginalidade? Eu acho que não. Absolutamente. Não se pode conceber com essa tese sobre você ter formar uma ideologia falsa, como o senhor próprio afirmou, de que toda pessoa de parcas condições econômicas é um marginal, ou um marginal em potencial, muito pelo contrário. Isso é até ofensivo para ele, ofensivo para os pobres. Sem dúvida alguma. E outra coisa, e sabidamente que é nas classes humildes onde se forma o caráter. E a quantidade de pessoas que são humildes, são pessoas que vivem até à margem do processo social e econômico, são miseráveis, são pessoas que têm recursos de ética, de moralidade muito intensos, muito maior do que aqueles que têm. Porque aqui envolve uma questão do ter e do ser, né? Isso é uma questão fundamental. Nós vamos para um ligeiro intervalo e voltamos em seguida com o nosso Dr. Cleiton Reis, a entrevista de hoje. Até mais. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Prezados amigos, nós estamos de volta no nosso Diálogo Espírita de hoje, com a presença do Dr. Cleiton Reis, juiz de Direito, presidente da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Doutor Cleiton, continuando o nosso questionário aqui, eu gostaria de perguntar o seguinte, olha, o que o movimento espírita pode fazer para contribuir na solução do problema da violência que mata anualmente cerca de 120 mil pessoas no país, entre homicídios e nesse trânsito louco, varrido que nós temos por aí. Apenas oferecendo os nossos exemplos individuais e propagando a cultura da paz, ou nós podemos constituir verdadeiras frentes de trabalho para trabalhar junto à sociedade como um todo? Eu acho que nós espíritas temos uma responsabilidade social muito grande nesta fase de transição planetária que nós estamos vivendo. Sem dúvida alguma, é alarmante o índice da criminalidade, da violência no trânsito, da violência doméstica. Aí está a Lei Maria da Penha para tentar recriminar e, ao mesmo tempo, responsabilizar maridos violentos e agressivos dentro da estrutura familiar, que isso reflete em toda a família, como nós sabemos perfeitamente. Agora, o que a doutrina espírita pode fazer em razão da sua responsabilidade imensa, realmente? Porque nós temos consciência de toda essa realidade transitória que o planeta está vivenciando. De forma que eu acho que o trabalho de divulgação da doutrina, pela paz, pela tranquilidade, pela consciência do que se pode e do que não se pode fazer, para que as pessoas elas possam estabelecer
fronteiras das suas ações. Há um preceito romano antigo que fala nimine laedere, que significa a ninguém ofender. Esta é uma frase que traduz uma responsabilidade das pessoas. O que é importante nessa fase? Ter consciência de que não podemos ofender a ninguém. Ofender em todo sentido, seja moralmente, fisicamente, em qualquer aspecto. Agora, para isso, você tem que ter responsabilidade daquela velha frase do Cristo: não faças aos outros o que não quereis que os outros vos façam. De forma que é uma lei de reciprocidade. E a consciência dessa lei é muito importante. O Espiritismo tem uma função e está exercendo isso de uma maneira dignificante, por assim dizer, publicando obras extraordinárias, levando fatos novos para conhecimento da sociedade, em razão da sua doutrina e do seu embasamento científico e lógico. O que mais me chama a atenção na nossa doutrina é a logicidade dos fatos com que a doutrina se apresenta perante a realidade do mundo. Por que nós devemos aceitar certos fatos e rejeitar outros fatos? Isso é um nível de consciência. Eu acho que através de campanhas, como por exemplo uma campanha que eu considero extraordinária aqui no Paraná e que é divulgada no Brasil inteiro, o Momento Espírita. O Momento Espírita é uma linguagem acessível ao público. Eu já vi depoimentos de pessoas no Espírita fazer referências elogiosas e altamente dignas sobre esse trabalho maravilhoso que a Federação Espírita do Paraná vem fazendo durante muitos anos através desse trabalho. Eu acho que trabalhos iguais e melhores, e tão bons quanto esse, que não podemos, para a divulgação. O movimento espírita não poderia se engajar mais com parcerias, até mesmo com os outros segmentos religiosos, sair um pouquinho mais das quatro paredes do centro espírita para atuar lá. Sem dúvida. Né? Porque o senhor sabe, a gente diz aí no movimento espírita que Jesus está no leme. Eu concordo, Jesus está no leme, mas a tripulação somos nós. Sem dúvida. Então, se nós não fizermos a nossa parte, e quando digo nossa parte, não é se preocupar apenas com a própria pele, mas do coletivo, eu acho que vai ficar difícil essa transição planetária, vai demorar muito, né? Eu diria, traumática. Até se me permite, me permite dizer, eu acho que não é Jesus que está no leme. Nós estamos no leme, sob a inspiração dele. Tá certo? De maneira que realmente nós estamos conduzindo esse barco. E não podemos ficar em intramuros. Fazer espiritismo dentro do centro espírita, isso não é espiritismo. O verdadeiro espiritismo é aquele que nós fazemos na sociedade em que nós vivemos. Houve uma ocasião que um advogado perguntou para mim assim: o senhor consegue ser juiz e espírita ao mesmo tempo? Eu falei: eu consigo. Ele falou: é porque eu não consigo ser advogado e espírita ao mesmo tempo. Pois eu consigo ser juiz e ser espírita. Aliás, eu narro isso e declaro isso nas minhas sentenças, nas minhas decisões. De forma que, senão, ser espírita dentro do centro espírita é muito fácil. O difícil é ser espírita nesse trânsito maluco que nós estamos vivendo, ser espírita numa sociedade agressiva, violenta, né? Aí sim que você tem que demonstrar realmente a sua postura espírita. Mas o que nós devemos fazer? Envolver em campanhas coletivas, em campanhas sociais, né? Ou seja, o espírita tem que sair de dentro do seu centro e se enganjar na sociedade, através de várias campanhas, de várias propostas de discussão, debate. Eu tenho feito isso, por exemplo, em sala de aula. Outro dia eu disse aos meus alunos: olha, eu vou fazer aqui um texto que tem uma conotação espírita. Eu quero dizer que isso não é uma doutrinação, mesmo porque o espiritismo está preocupado com doutrinação de pessoas que não são espíritas, para regimentá-las para a doutrina, absolutamente. Porque entrar na doutrina é uma questão de consciência e de responsabilidade de cada um. Né? Perfeito. Rapidinho, doutor. Aqui é o seguinte: o último censo revelou que números atestam que os espíritas constituem o segmento religioso com mais alto nível de instrução, percentual de espíritos, né? O índice de analfabeto entre eles é 7 vezes menor do que as duas religiões predominantes aqui no país. E é o que possui, 1/3 deles possui curso superior completo. O senhor, como professor universitário, né, também comprova esse fenômeno no seu dia a dia, e qual a importância que isso tem na mudança de paradigmas, da visão materialista para espiritualista, a visão para a renovação dos valores morais? Como é que o senhor vê essa situação? Qual a importância na universidade? Sem dúvida alguma. Houve um jornalista, professor da USP, que publicou recentemente um livro, um estudo sobre o espiritismo.
E ele falou, ele fez uma análise muito profunda sobre a doutrina, do ponto de vista científico e doutrinário, e constatou que realmente o nível cultural e intelectual dos espíritas é muito superior em relação às outras religiões. Muita, realmente muita. O espírita é uma pessoa que tem uma postura cartesiana, penso, logo existo, muito concreta e muito positiva. Eu acho que isso é fundamental. E dentro da universidade, eu tenho observado, por incrível que pareça, outro dia eu fui orientador de uma moça que estava concluindo o seu curso de Direito sobre a prova psicografada dentro do direito. Então ela procurou um professor agnóstico, isso é um absurdo, lá, a senhora esqueça essa ideia é uma ideia obtusa, absurda. E eu orientei essa moça, ela foi aprovada na sua monografia, que foi até objeto de uma publicação. De maneira que o que se percebe dentro da universidade é que essas posturas têm mudado, porque as pessoas elas querem mudar para melhor. E a mudança implica numa reflexão, numa análise. E esse conceito científico tem prevalecido muito, especialmente na academia. De forma que o espiritismo está realmente cada vez mais convencendo as pessoas. Houve um aluno que falou para mim assim: professor, depois que eu vi as suas aulas e as conotações que o senhor deu, porque todas as aulas sempre há uma conotação, uma evocação doutrinária, espírita, lógica, científica. A minha vida mudou. Eu sou outra pessoa. Então você vê isso de uma forma muito positiva. De maneira que o espiritismo está entrando vagarosamente nas universidades sobre o lado da reflexão, a parte doutrinária, a parte científica da doutrina espírita, que leva as pessoas a ter uma postura eminentemente cartesiana. Até porque Kardec já preconizava, ele como professor, ele dizia, olha, a fé raciocinada, não podemos abdicar do bom senso, da razão e por aí afora. Agora, nós estamos em cima da hora, doutor. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, eu vejo que o senhor está com o seu livro aí, Diálogos Impertinentes, Rolezinho. Poderia falar um pouquinho sobre ele? Olha, esse livro que foi publicado aqui em Curitiba, há 3 meses atrás, fala sobre a mobilidade dos rolezinhos do shopping center. De maneira que são jovens da classe baixa, da classe inferior, economicamente falando, que querem se integrar, querem se comunicar através de uma linguagem própria. Uma linguagem não muito, um pouco agressiva, mas eles querem uma inclusão. Eles se dizem excluídos da realidade social e, por consequência, marginalizados. Então, o mesmo direito que os jovens da classe economicamente privilegiada têm direito, eles também querem manifestar o seu direito. Só que de uma forma não adequada, porque eles estão se afastando de valores. Melhor seria que se integrasse nos programas de voluntariados que existem nas mais diversas instituições filantrópicas espalhadas pelo país. Muito bem. Então, nós infelizmente, nós gostaríamos de nos estender muito mais. Fica aberto desde agora o convite para a sua volta aqui ao nosso programa. Tem muita coisa boa para a gente discutir, para a gente aprofundar. Eu teria o maior prazer de estar presente. Com certeza não faltará oportunidade. Nosso muito obrigado e as suas despedidas. Muito obrigado. Agradeço aos ouvintes a paciência de nos ouvir e que tudo isso nós possamos remeter, como eu disse, a um processo de reflexão. Porque, afinal de contas, a nossa consciência é o que comanda a nossa vida. Meus amigos, muito obrigado, um grande abraço, até o nosso próximo Diálogo Espírita.